Começou mais um vídeo aqui no canal aí. Tudo certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, bandeira estendida, vou falar de monarquia. Sim, depois de tanto tempo, finalmente eu vou falar de monarquia, porque quem me conhece sabe que eu sou monarquista. Eu defendo a restauração imperial do Brasil, não porque eu queira ter um rei, porque eu já tenho um rei, que é Jesus, mas sim porque eu acredito que o sistema monárquico é muito superior a esse sistema republicano de merda que nós temos, onde nós temos um bandido da presidência da república e um povo idiota que prefere ficar brigando entre um trash, entre um bandido de 9 dedos e um entraste imundo que enganou a nação toda, não é, cara? E é por isso que eu quero o Império de volta, cara. E hoje nós vamos estar falando sobre um dos temas importantes, porque nos dias de hoje é 13 de maio, não é, cara? Dia que deveria ser celebrado a abolição da escravidão, mas por determinados motivos essa data acaba sendo esquecida. E é claro que antes de entrar no assunto do vídeo, eu peço humildemente para você dar força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. Meu último vídeo que eu fiz lá do Nego do Nando Moura foi bloqueado, cara. Foi semi-bloqueado, aliás, não é, cara? Cara, então, dá a força aqui no canal. Então, sem mais nenhum, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos diretamente ao assunto. Quem estuda história sabe que durante séculos o Brasil foi um país escravocrata, não é, cara? Tanto do período colonial como do período imperial, a escravidão foi uma realidade que esteve aqui nesse país, né? Atrelada à nossa economia, à nossa cultura e tudo mais. No entanto, desde que Dom João chegou ao Brasil, uma coisa que muitos professorzinhos de esquerda não vão falar, é que desde que a família da família real chegou ao Brasil em 1822, Dom João VI, né, influenciado pelas ideias iluministas, já era uma pessoa contra a escravidão e via a escravidão como um atraso para o país. Ah, mas Rômulo, mas durante... então por que a família real nunca aboliu a escravidão antes? É muito simples, né? Porque, infelizmente, o pensamento abolicionista, a ideia não era uma coisa que estava na cabeça do povo. Quem ficar aí assistindo novelinha de escravizá-la acha que só os fazendeiros malvadões é que tinham escravos. Mas, na verdade, boa parte da população brasileira daquela época tinha um pensamento escravocrata, né? Porque a escravidão não estava atrelada só à economia do Brasil, também estava atrelada também, enraizada na cultura. Vamos lembrar que a escravidão não é uma coisa que aconteceu só no Brasil. A escravidão esteve na humanidade desde os primórdios, ó, desde lá da Mesopotâmia, do Egito, quando se travavam guerras e levavam prisioneiros cativos, né? É normal você ter escravos. Até na Bíblia tem escravos, né? Quando acontecia o caso, por exemplo, de uma pessoa você não tem dinheiro para me pagar o que você me deve? Beleza, segundo a lei, o seu filho vai trabalhar para mim até pagar o último centavo que você me deve, né? Ou então, tanto durante 7 anos, ou até a dívida ser paga, ou chegar até o ano do jubileu. E eu estou falando de Bíblia aqui. Então a escravidão sempre foi uma coisa que estava atrelada ao pensamento do ser humano, né? E não era uma coisa fácil de se apagar. No entanto, pelos ideais iluministas, a família imperial já tinha o entendimento que isso é uma praga que tinha que acabar, não é? E que não era fácil tirar isso do pensamento do povo. Aliás, no Brasil, até negros libertos tinham escravos, como é citado nesse livro aqui, o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, não é, cara? Que conta que sobre histórias de senhoras, né, mulheres negras, que depois de receberem a alforria de seus senhores, né, cara, com a morte destes, né, com a morte de seus senhores, em um ato assim de agradecimento, aquelas negras recebiam de seus senhores negros escravos como herança.
Ou seja, você trabalhou por mim durante muito tempo, beleza, você conseguiu sua alforria, agora trabalha para mim como assalariada, agora morreu e deixa um testamento, para essa senhora eu deixo 6 escravos. Sim, cara, isso acontecia na época, né, cara? Quem aqui já deve ter ouvido falar de uma novela chamada Chica da Silva, né? Que foi até um sucesso há muitos anos atrás, da minha época de moleque, né, cara? Aonde, com essa novela, ela é inspirada num conto que baseado em fatos reais, fala de uma escrava que acabou se tornando de escrava a senhora, né, cara? E que essa Chica da Silva, ela tinha escrava. Eu não via problema nenhum ela sendo uma negra e ex-escrava ter escravos, não é? Parece bizarro isso, mas é verdade, não é? Até porque, como muitos não sabem, né, diferente do que muitos professorzinhos de esquerda de história contam, os portugueses não chegaram na África atirando, dizendo, nós vamos dominar a tua praia aqui, agora todo mundo vem conosco, que toda negaiada aqui agora é escrava. Não. Quando os portugueses chegaram da África, fizeram negócios com muitos reis daquela época, como o caso do rei do Congo, e o rei do Congo fazendo negócios com Portugal, entendeu? Vendiam escravos para Portugal, não é? Aliás, com a abolição da escravidão, muitos reinos escravocratas da África ficaram indignados, porque o império acabou com o tráfico negreiro, não é, cara? E assim, cara, e a família imperial, durante muito tempo, ela promovia jantares e bailes com o objetivo de acariar fundos, né, para comprar alforrias para os negros, não é? Fora que muitos abolicionistas conhecidos da época, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, né, Luiz Gama, eram amigos de Dom Pedro II e estavam com ele pela luta pela libertação dos escravos, não é? E sem mencionar que durante o período imperial, com o passar do tempo, muitas leis foram aprovadas, como Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico de escravo, ventre livre, da qual a partir da assinatura daquela lei, qualquer criança negra já nascia liberta, não importa se os pais eram escravos, a criança já nascia liberta, e o sexagenário, onde a partir de 60 anos o escravo acabava recebendo a sua liberdade. Não é? Ou seja, era uma questão de tempo para que a escravidão acabasse, não é? No entanto, a cereja do bolo foi a abolição. Entendeu? Por que então foi assinada a Lei Áurea? Simples. Porque a família imperial queria o desenvolvimento do Brasil, queria que as relações comerciais do Brasil aumentassem, não é? Queria incluir o negro da sociedade tanto por meio da educação, como também por concessão de terras, não é? Só que, infelizmente, depois da abolição, isso acabou não acontecendo, porque, infelizmente, teve um golpe da República que muitos chamam de proclamação, né? Golpe esse que foi apoiado por muitos parlamentares e por muitos fazendeiros que se sentiram traídos pelo Império. Porque quando a Lei Áurea foi assinada, os últimos escravos receberam a sua liberdade, o que muitos fazendeiros não gostaram. Então, do dia para a noite, muitos desses acabaram virando republicanos e apoiaram o golpe da República, não é? Até com a esperança de reescravizar os negros que foram libertos pela Lei Áurea, né? Engraçado, né? Tem muito professor que não conta isso em sala de aula. Essa parte muita gente omite, não é? Aí vem muita gente falando, mas acontece que a Lei Áurea, a Princesa Isabel, só assinou isso porque a Inglaterra mandou. Não, porque a Inglaterra, realmente, porque a Inglaterra queria ampliar, digamos assim, os consumidores aqui do Brasil, porque escravos não compram produtos em igrejas. Agora, pessoas livres compram. Agora, vou te dizer o seguinte, independente se a Inglaterra tinha mandado ou não, quer dizer que você seria a favor que a escravidão continuasse unicamente porque a Inglaterra mandou libertar? Responde aí, quero saber.
Né? Ai, mas acontece que a princesa Isabel não pode ser tida como uma libertadora porque ela é branca e católica. Quem falou uma merda dessa foi o Jean Willis, aquele bosta em forma de gente. Né? A verdade é que, por que queria que o Brasil se desenvolvesse, né? A escravidão era um empecilho. Né? E com a assinatura da Lei Áurea, né? Durante uma semana foi celebrado. Né? Vamos lembrar uma coisa também, antes que cada um comece a falar merda que não sabe. Todos os negros que trabalhavam para a família imperial Bragança, todos os negros que trabalhavam para a família imperial eram alforriados e assalariados. A família imperial não tinha negros. Eles eram contra a escravidão. Então, entendeu? A Lei Áurea foi assinada e em 13 de maio de 1888 acabava a escravidão do Brasil. E essa era para ser uma data muito celebrada, né? Porque durante uma semana houve festa naquela época. Era para ser celebrada hoje, né? Mas, infelizmente, por puro viés, essa data não é celebrada, né? Como eu falei, tem idiota que acha que a princesa Isabel não merece crédito nenhum porque porque ela é uma princesa branca, né? E por isso o 13 de maio não pode ser celebrado. Mas em compensação, quando chega lá no 20 de novembro, né, cara, no final do ano, todo mundo quer celebrar a consciência negra, né? Quer celebrar a consciência negra, levantando ao patamar de herói Zumbi dos Palmares, que era um cara que matou o próprio tio para se tornar rei do Quilombo e ainda de tudo invadia fazendas, sequestrava mulheres e escravizava os negros que chegavam do Quilombo pedindo proteção. Ou seja, a princesa Isabel não pode ser tida como libertadora. Agora, um negro que escravizava negros pode. E é claro que num país como esse, o Brasil, que não dá valor à sua história, é lógico que eles não vão querer celebrar essa data. Né? Porque muitos políticos, principalmente de viés progressista e comunista, não querem atrelar o fim da escravidão a uma princesa. Aliás, porque como não quer, os republicanos não querem que o império volte, eles querem sustentar a ideia de que, se o império voltar, a escravidão volta, né? Que o império era escravocrata, como se fosse a república que tivesse acabado com a escravidão. Não, quem acabou com a escravidão não foi a república, foi uma princesa. E como o Brasil é um país que nega a própria história, é lógico que muitas pessoas não vão saber disso. Até porque, vamos lembrar também que vivemos em um país onde muitos levantam a bandeira da igualdade social, né, com discursos bonitos de igualdade e acabam querendo se vitimizar, né, colocando um homem branco, cristão, hétero, né, como se fosse um demônio, né, cara? A verdade, cara, é que a escravidão, um dos maiores atos históricos do nosso país foi o fim da escravidão. E era para ser uma coisa celebrada desse país. Era uma coisa para ser lembrada. Era uma coisa, que todo negro deveria celebrar. Né? Porque durante séculos, essa praga chamada escravidão acabou do país. Mas, infelizmente, é uma data que é deixada de lado. Infelizmente. Não é, cara? Bem, tá aí, 13 de maio. Dia da abolição. Eu quero celebrar essa data, quero me lembrar dessas datas porque é importante nós lembrarmos da nossa história. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, já tá em 14 minutos, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau e Ave Império.